Olá, sejam muito bem-vindos à Final Four da Liga dos Campeões de Handball. Professor Rolando Freitas, uma cara bem conhecida do handball português e aqui da Hora do Desporto, está de volta e depois de comentarmos os quartos de final em que o Nantes vence o Sporting e passa com o bilhete dourado para os quartos não, neste caso nos quartos, passa para as meias finais e vai defrontar o Fusto de Berlim, o professor Rolando está aqui para comentar aquela que pode ser uma Liga dos Campeões que podemos ter ou com um vencedor que já venceu Barcelona ou Magdeburgo, ou uma surpresa, no caso do Fusto de Berlim ou do Nantes. Boa tarde, professor, bem-vindo aqui mais uma Muito vez boa à tarde, Hora do André. Desporto Muito obrigado pelo convite, e acho que como não me sempre. enganei em nada do que disse. Não, não te enganaste. Nós temos um histórico, uma presença quase constante, que é o Barcelona, sétima participação consecutiva nesta Final Four, atual campeão. Eh, Tem o nosso representante português, o Luís Frade. É provavelmente por ele que vamos torcer também. Mas, de qualquer das formas, o Magdeburgo, que pese embora todas as lesões e tudo, é o anterior campeão e que chega a esta fase também num jogo dramático com o Vesp, dois jogos dramáticos com o Vesp, e que um dos melhores jogadores que agora se lesionou e não sabemos como é que vai estar ainda para esta Final Four, o Gilly, nós chamamos-lhe o Gilly Five Steps, porque é muito difícil pará-lo e ele utiliza aqueles passos todos assim, mas de qualquer das formas, Magdeburgo é também uma equipa fortíssima, e, mas é um jogo talvez mais difícil para o Barcelona, porque apesar de todo o historial ficou lá atrás, agora é o presente, mas o Barcelona, se consegue chegar à final, aí sim. O Barcelona ganhou 11 finais nas 13 em que esteve presente. Portanto, eu estou em crer, eu que aposto que esta meia final poderá cair para o Barcelona, que é realmente no final, e eles são muito fortes defensivamente. Se recuperaram o Félix Plague, que é um elemento-chave na equipa, e se Emil Nilsson estiver ao seu nível, eu penso que isso vai ser um fator decisivo, mais do que aquilo que pode trazer o Magdeburgo para esta semifinal. O Magdeburgo e o Barcelona que tiveram quartos de final, porque foram duas das equipas que foram logo para os quartos de final. Duas não, uma delas, porque o Magdeburgo ainda jogou os oitavos, o Barcelona aí sim é que ficou no primeiro lugar e passou diretamente para os O quartos de final. Barcelona foi o único dos quatro E dos quatro, diretamente apurados que passou ao final do Sporting, o Alborg e o o Veszprem West ficaram de sim. fora. Exato, foram diretamente para os quartos de final. Nantes vai jogar ainda os oitavos e depois elimina o Wisla Plock. O É, Furst de Berlim vai jogar também os oitavos e elimina o Kielce, num grande jogo também, numa grande eliminatória. E depois nos quartos de final, o Nantes vence, agora sim a equipa de Ricardo Costa, vence na primeira mão e na segunda mão. Primeira mão em Nantes, que nós inclusive fizemos aqui a antevisão por um. Vence a segunda mão por 2 no João Rocha. E depois falando do Magdeburgo, que empata o primeiro jogo a 26 e vai ganhar o segundo jogo em casa o segundo jogo fora, aliás, por 28-27, mesmo ali Resbés, numa meia final num quartos de final que Versprén incríveis. Já o Barcelona a receber o Pique Segredo na primeira mão, aí vence, e na segunda mão perde, e o Pique fica a dois golos de ao jogar ainda mais olhos nos olhos com o Barcelona. Portanto, aqui uns quartos de final estonteantes de Magdeburgo e de Barcelona, e o Fusto de Berlim que vence. Podemos dizer que destes quatro jogos, o Fusto de Berlim se calhar foi a equipa que mais à vontade, entre aspas, teve, até porque a diferença foi de 77, 65, 12 golos. Aqui sim, um foi o jogo mais contralógico confortável, foi a equipa que esses, teve mais. esses quartos de final. É verdade, no aggregate, na soma das duas mãos, foi a equipa, mas também nós não nos podemos esquecer que o FUS foi talvez uma das equipas que teve um percurso como o nosso Sporting,
teve um percurso bastante difícil e esperneou para lá, para chegar aqui. E passando para a segunda semifinal, eu penso que o FUS completo, como parece vir estar, eh, consegue juntar, não é uma equipa de extrema defesa, precisa que os seus guarda-redes estejam num nível bom, mais do que isso para poderem fazer contra-ataque, mas são muito bons no contra-golo. No fast throw-off, eles são muito bons e têm uma facilidade grande em marcar gols. Tem o melhor jogador do mundo, não é? Neste momento, que faz sempre 10, 11 gols por jogo. Podemos contar com uma média de 10, 9, 10 gols por jogo nestas duas jogos. E eu penso que, pese embora toda a qualidade do Nantes, que ficou patenteada no jogo dos quartos de final com o Sporting, e tinha que haver um bom Nantes para eliminar um muito bom Sporting deste ano. E eu penso que o Fusco Berlim tem uma palavra e é um estreante desta semifinal, vai ser um estreante na final É verdade. da Champions League. Sim, sim. Aliás, o Fusto de Berlim faz um percurso difícil, mas que termina com os mesmos pontos que o Sporting em terceiro lugar, mas que devido ao Sim, confronto, e não só, temos aqui o Paris Saint-Germain também, portanto são as três sim, equipas foi que um triplo terminam, empate. exato, mas neste caso o Sporting tinha vantagem porque vence estas duas equipas e aí o Sporting passa para segundo lugar e também a questão dos gols e isso tudo terá a ver. Ah, temos aqui uma semifinal em que vai ser muito complicada nós sabermos quem é que poderá chegar à final e que diz-se que quem sair desta final desta semifinal pode ser o vencedor, que estamos a falar de Magdeburgo-Barcelona. E temos outra Sim, semifinal em que ninguém consegue adivinhar quem é que poderá chegar à final. E que também vai bater uh, olhos nos olhos. Podemos ter outra vez um Barcelona não ir à semifinal e um Magdeburgo à final. Eu confundir-me todo agora. O Magdeburgo a ir outra vez à final e apanhar o estreante de Fus. Seria uma final inédita, já que o Fus é inédito não, chegar a esta exato. semifinal. Não, nós aqui temos a Final Four tradicionalmente é em Colónia, na Alemanha. E Sim, claro que temos tido sempre clubes alemães. E desta vez não é outra vez exceção, temos dois clubes alemães, mas nesta Final Four temos os dois melhores clubes alemães desta temporada, e o que atual lutaram campeão até a da última liga. jornada pelo título, onde o FUS se sagrou campeão esta semana. Portanto, eu penso que o FUS está em alta, mais que o Nantes, talvez, e penso que o FUS aqui reúne muito boas condições pela sua estrutura do jogo, mais do que Mine, e que Brié e que os seus guarda-redes franceses possam trazer. Eu penso que uma estrutura mais completa do jogo, de todas as fases do jogo, que o FUS pode trazer. Não sei se o ataque de o Foz é a equipa mais realizadora desta Liga dos Campeões. Dois dos seus jogadores estão no top 5 dos melhores marcadores. Isto às vezes pode dizer que o jogo se concentra nestes dois jogadores, sim, mas e que há outras equipas em que os golos se distribuem por mais jogadores também. Mas parece-me que a estrutura defensiva e de transição e a recuperação do Foz neste momento está mais equilibrada e pode desequilibrar melhor as outras equipes. Portanto, eu se fosse a apostar, apostava numa final Barcelona-Fluxo de Berlim e seria para mim bastante interessante de observar a qualidade do Barcelona, a sua estrutura também homogénea e com a baliza que tem Sim. e o melhor jogador do outro lado com toda esta estrutura que eu referi há pouco, e parece-me que, sinceramente, é o meu prognóstico. O prognóstico, Me- perdão, é sem Foz, problema. Barcelona, mas também, como tu disseste, André, se puxar um bocadinho a bobina atrás, eu Força. dizia, há muitas equipas que podiam estar aqui. Sim, sim. Porque, repara, há um triplo empate entre Sporting, Push e Paris Saint-Germain. O Sporting podia estar aqui. Esse jogo entre o Magdeburgo e o Veszprem podia ter caído para qualquer dos lados.
Portanto, houve jogos muito equilibrados e diz que há muitas equipas que realmente podiam estar aqui e que temos três países representados e se o Magdeburgo não estivesse naquele último golo sobre o buzzer, sobre o apito final que houve do Magdeburgo, Sim. tínhamos aqui quatro países representados, Hungria, Alemanha, França e Espanha, ou Sport, ou Portugal, eventualmente. Sim, sim, exatamente. Espanha-Barcelona, a Hungria Severspren passasse, a Alemanha É, Magdeburgo e França com o Nantes. e, exato. E agora, por exemplo, para também terminarmos, não vamos alongar muito o Sim, episódio, sim. até porque as equipas nós já as bem conhecemos desta temporada. O professor fala aqui de um Barcelona-Foste de Berlim como o prognóstico. Portanto, de um lado temos Nilsson na baliza, grande Sim. guarda-redes que Portugal viu o Sarrasca para marcar muitos golos e que ele esteve em altas e depois termina com a Dinamarca campeã do mundo mais um ano. E Matias Gitzel, do lado do Fursto Berlim, dois colegas de equipa, é que desta vez, se a final for assim, vão estar frente a frente, portanto, pode calhar para os dois lados. Pois, exatamente. É esse equilíbrio. Claro. Isso só diz e um dos melhores marcadores lá, Sanderson, também dinamarquês, Também dinamarquês, exato. eh, e nós dizemos assim, realmente a Dinamarca é campeã do mundo, que tem os melhores jogadores e nos seus clubes eles também fazem a diferença. E é isso que nós temos sentido. E eu penso que Félix Klar pode ser um elemento importante e se Nilsson defender, Alex Gomes e os extremos do Barça, a reposição do Barça pode ser também muito importante nisso. Eu penso que o Barcelona vai basear o seu jogo na estrutura defensiva e apostar no contra-ataque e penso que o Fus não vai ter tanta estrutura defensiva, até porque pode haver ali muito jogo sobre Marcenic para o excluir rapidamente e para o tentar tirar do jogo, digamos assim, mas vai ter para o Fus, não importa se sofre gol ou se não sofre, vai haver sempre transição rápida, tentativa de transição por Kitzel, que pode aparecer do lado contrário do campo ou na sua zona, e isso pode trazer golos fáceis e custar mais ao Barcelona marcar. E vamos ver este equilíbrio da primeira vez na final, para o FUS, e que às vezes acontece, Montpellier chegou à primeira vez na final e ganhou, Foi, sim, sim. no passado, e Barcelona. Mas claro, antes há dois grandes jogos para decidir se nós estamos no caminho certo nos nossos juízes ou se não estamos. Sim, o Montpellier que tem, o professor falava aí, tem duas Ligas dos Campeões, 2002, 2003, 2017, 2018. E agora, vamos falar também aqui de Magdeburgo e de Nantes, o que é que eles podem surpreender aqui, até porque o Magdeburgo com certeza quer perder o título que o ano passado não o conseguiu conquistar. O ano passado, Barcelona, que sabemos, foi o jogo de despedida, entre aspas, o jogo de despedida de Mikel Hansen, quando estava no Aalborg. E ele terminou onde começou. Podia ter terminado ganhando a Liga dos Campeões. Nós sabemos que o Barcelona na Liga dos Campeões é infalível na Liga dos Campeões de handball, mas este ano pode não ser assim. Não há anos iguais, como nós sabemos. Não há anos iguais, E exatamente. como e de Nantes e Magdeburgo, o que é que podemos esperar destas duas equipas? Ainda que o Nantes vá jogar com o Fusto, como já dissemos, e o Magdeburgo vai jogar contra o Barcelona num jogo que mete frente a frente o atual e o campeão de há 2 anos, da Liga dos Eu Campeões. penso que eu começava pelo Nantes, que poderia ser o Sporting, não é? Que estávamos aqui a falar, e eu penso que quer uma, quer outra equipa, são as equipas que têm menos a perder. Ou seja, estar aqui já é muito bom. Jogar dois jogos deste nível e estar presente na Catedral do Handball, que todos esperamos, o fim de semana que todos esperamos. Podemos quase dizer que, se me permitem, não, havemos lá chegar, mas é quase o Super Bowl É. eh, da Europa, aqui no handball, para o nosso handball, e este o fim de semana que todos queremos ir, adeptos e não de adeptos, são pessoas que vão pelo fim de semana, por tudo, pela festa, mas o Nantes é a equipa que realmente menos tem a perder, ou seja, é a equipa que vai jogar mais descontraída,
a equipa que com certeza vai. Podemos ter outro lado, que é acusar muita responsabilidade de chegar na Alemanha, mas eles têm os montes de jogadores internacionais que são de qualidade inquestionável, como nós vimos nos dois jogos com o Sporting, e eu penso que, mas não penso que sejam suficientes para vencer um FUS campeão da Alemanha, neste momento, e com um jogador num nível de rotação elevadíssimo, porque ele realmente faz a diferença eh, no, no, e o tempo, eu permita-me dizer isto com algum atrevimento, que é o tempo que ele esteve lesionado condicionou um pouco o FUS, os resultados do FUS, e talvez por isso o FUS não foi campeão mais cedo na Alemanha. Digamos isso assim. O Magdeburgo é também uma equipa que foi massacrada com lesões. Talvez o mesmo se possa dizer em relação ao FUS, ou seja, podiam ter chegado com um avanço maior na parte final da Liga, da Bundesliga. E é uma equipa que tem Magnussen, que também pode desequilibrar um contra um, mas não é um jogador de transporte do jogo, é um jogador do ataque planeado. Gilly também, e, e um dos melhores pivôs também, Saugstrup, outro dinamarquês, e, e pronto, uma boa defesa, um guarda-redes sérvio que num dia bom pode também desequilibrar. Será suficiente para bater um Barcelona? Tem Frade, tem Petros e Félix Klar, tem Dikaman, que ainda não falamos dele, tem Medicamento, Emil Nielsen, exato. tem dois pivôs que fogem, dois pontas que, perdão, que correm como se o mundo não fosse acabar amanhã. E, portanto, eu acho que o jogo Magdeburgo-Barcelona será o mais interessante da meia final. O Magdeburgo é a equipa mais capaz de obstar à presença do Barça na final, mais capaz do que o Nantes perante o Fus de Berlim. E professor, e agora o professor já deu o seu palpite, portanto, poderemos ter pelo professor um Fusto de Berlim-Nantes, ou um Fusto de Berlim-Nantes, um Fusto de Berlim-Barcelona Barcelona. na final, o Fusto vai jogar com o Nantes na outra semifinal, e eu tenho um feeling que acho que o Magdeburgo pode causar aqui uma surpresa, não sei porquê. Tenho aqui um feeling que o Barcelona pode ficar pelo caminho. Podemos estar enganados, não é? Mas eu acho que o Magdeburgo aqui poderemos ter talvez uma final alemã e aí sim o campeão e vice-campeão alemães vão disputar a maior competição de clubes da Europa e se não do mundo. Portanto, eu aposto mais numa final alemã o Fürth a vencer o Nantes e um Magdeburgo a vencer ainda com alguma dificuldade aqui a equipa do Barcelona, mas eu apostava numa final alemã e seria Eu por muito. acaso, eu por acaso não estive a ver as odds antes de vir aqui, mas por acaso devia. Mas a verdade é que tu podes ter razão, porque isso seria uma grande revanche, mas também seria uma afirmação grande do valor e da qualidade da Bundesliga, quando agora são muito importantes os mercados e os valores das ligas, referencialmente, para direitos televisivos e para outras coisas, marketing e, e eu penso que realmente o Magdeburgo, é isso que eu acho, o Magdeburgo é realmente uma equipa que pode bater o Barcelona, isso sim, pode bater o Barcelona, apesar de eu achar que o Barcelona neste momento, e eu volto a falar em Félix Bar, é um, é um, é um plus e, e pode aparecer outra vez e a baliza é um estrondo. Professor, Não há nada a fazer quando ele fecha e atira a sim, chave fora. sim, não vale a pena. Nós sabemos, nós infelizmente presenciámos isto esta Claro. temporada. Felizmente, porque Mas fizemos a melhor. repara os números de dinamarqueses que nós estamos a falar Sim, também. sim, sim. Há um dinamarquês em cada equipa, praticamente. Portanto, Fus de Exatamente. Berlim, Anderson e Gitzel. Itzel, Depois temos Nilsson no Barcelona. Portanto, não só. temos Salgstrup no Magdeburgo, e não nos estamos a recordar de todos, com certeza. Exato, portanto,
Isto é uma questão e é mais uma vez dizermos que a Dinamarca, sim, é a seleção, é o país que mais, não digamos que mais forma, mas que mais exporta para a Europa jogadores e não é por acaso Principalmente para que a são, Alemanha, exato, exatamente. principalmente para a Alemanha, que é a Bundesliga, para quem gosta de futebol, é a Premier League do futebol, ok? Bundesliga no Exato. handball é a Premier League do futebol, que é aquela liga que todos nós queremos ver e todos os jogadores de handball sonham jogar. E depois a Dinamarca é só campeã mundial pelo terceiro ou quarto ano consecutivo, portanto. Não há muito mais a dizer quando se fala em Dinamarca e nos jogadores dinamarqueses que estão presentes nesta Final É Four da verdade. Liga dos Campeões. É isso, é isso. Um, um- não há nada a acrescentar em relação a isso. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Foi aqui um curto episódio para falarmos um bocadinho desta Final Four e que fecha assim a temporada do handball. Fica-nos só a faltar depois o futsal, que está quase também a terminar, e o hóquei em patins e o basquete, aqui da hora do desporto. O handball termina, já terminou em Portugal, mas o europeu termina agora este fim de semana com a Liga dos Campeões, em que vamos ter a primeira meia-final, o Fus de Berlim com o Nantes, a segunda meia-final, o Barcelona com o Magdeburgo. Duas destas equipas vão jogar o terceiro e quarto lugar no domingo, que acho que é o jogo que ninguém quer jogar, e as outras duas vão lutar pelo troféu que o Barcelona é o detentor neste momento e que para mim será uma final alemã e para o professor será uma final Alemanha-Espanha, neste caso o Fus de Berlim-Barcelona. Só aproveitar para me despedir, para agradecer mais uma vez o convite e desejar neste verão a melhor sorte às seleções nacionais que vão estar no de Portugal, que vão estar nos Mundiais Sub-21 e Sub-19 e Sub-17. Exatamente, nós também desejamos aqui essa sorte. Diga, professor. Felicidades para eles. Exatamente, e nós esperemos que também tragam aqui grandes resultados. E já sabem, até o próximo episódio, porque o nosso A Conversa com continua e nós falarmos de handball é a partir de setembro novamente. Um grande abraço a todos. Professor, já sabe, a partir de setembro volta a estar convidado durante o verão também para falarmos aqui muito bem e do bom handball que temos na Europa e no mundo. Um grande abraço e até o próximo episódio.